Boa. Deu esse tempinho pro pessoal ir chegando e pegando uma água, um lanchinho. Então, rapidinho, só apresentando um pouquinho da comunidade, também um pouquinho sobre mim. Para quem está por aqui pela primeira vez, eu sou a Jade, eu sou voluntária da comunidade nas frentes de eventos e mentorias. Atuo também como post designer. E para quem não conhece a comunidade ainda, a Vagas do X ela tem o intuito de ajudar pessoas que querem entrar na área de design. Então, a gente também tem o objetivo de dar visibilidade para a oportunidade de trabalho para pessoas que estão iniciando. Então, a gente tem muitas iniciativas na comunidade e a principal é a curadoria de vagas que a gente faz com foco em vagas júnior. Então, é para UX, UI, Product Design, Design Gráfico. Então, abrange todo o guarda-chuva ali de design. A gente também tem uma seleção de conteúdos, então, para apoiar vocês a montarem portfólio, participarem de entrevistas, carreira. A gente também tem descontos seletivas em alguns cursos e eventos parceiros, então, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais, na newsletter, então, é bem legal ficar de olho. A gente tem a comunidade no WhatsApp também, então, quem quiser participar, daqui a pouquinho eu solto os links aqui, então, vocês conseguem ter trocas com outras pessoas da comunidade também, então é bem legal. E a gente também tem as mentorias individuais, que é através da nossa contribuição ali no Apoia-se. Combinados para o nosso encontro de hoje, a gente pode praticar uma escuta ativa e respeito, então fiquem à vontade para fazer comentários, deixar as dúvidas no chat, eu vou estar de olho aqui para poder passar para a nossa convidada, então podem deixar as dúvidas no chat. Podem compartilhar nas redes também, quem se sentir à vontade pode compartilhar. E aqui a gente está num espaço seguro, então fiquem à vontade para abrir a câmera ou não, não tem problema. Abrir o microfone para tirar as dúvidas, trazer comentários, então fiquem à vontade quanto a isso. Agora, eu primeiro agradeço a Gil, a nossa convidada, então, por disponibilizar esse tempinho com a gente, vai ser bem bacana trazer esse conteúdo para nós. E, Gil, o espaço é seu. Boa, obrigada, Jade. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou super feliz, super animada de estar aqui. Eu adoro falar de portfólio. Eu apresentei esse workshop há alguns dias atrás e acho que a Jade viu e achou que seria interessante trazer para vocês. Então, eu já vi que tem alguns rostinhos conhecidos aqui. A Vanessa foi minha aluna. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Bom, pessoal, vai ser bem legal. Eu quero fazer de uma forma bem prática aqui com vocês. Então, a ideia basicamente é passar um pouquinho sobre como que vocês podem construir os portfólios de vocês de uma forma bem rápida. Então, eu vou mostrar uma estrutura e a gente vai executando em conjunto, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas, então acho que a gente pode, talvez, já em alguns momentos eu vou parando e você pode ir trazendo se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa assim, sem problema nenhum. Boa, eu vou apresentar minha tela aqui e eu não vou ver mais os rostinhos de vocês, então fiquem à vontade para abrir o microfone no momento em que precisar. Vocês estão vendo minha tela já? Uhum. Boa, beleza. Eu sempre brinco que a ideia aqui é o portfólio pronto em uma tarde, então, de fato, vocês conseguem fazer bem rapidinho essa estrutura que eu construí. E aí depois eu até comentei com o pessoal do outro workshop, até brinquei que se vocês quiserem testar e cronometrar o tempo e depois me passar, tipo, Gil, levei 30 minutos, levei 40 minutos, levei 15, eu quero saber depois. Mas primeiro me apresentando, eu sou a Juliette Bortoleto, mas vocês podem me chamar de Gil. Eu sou Product Manager Senior lá no Itaú e trabalho com uma frente de tarifas e configuração de conta. Eu também sou professora no curso de pós-graduação da FIAP. Eu trabalho especificamente com a disciplina de Discovery e Design Thinking. Tem alguns alunos meus aqui, então obrigada pela presença, pessoal. Eu também sou embaixadora da PM3, então estou sempre envolvida com eles em eventos, em algumas atividades que a PM3 faz. E sou colaboradora do Mulheres de Produto, que é uma comunidade voltada para mulheres que trabalham nessa área de produto ou tecnologia em geral. E é uma comunidade muito massa, que me acolheu muito quando eu comecei, quando eu estava começando ainda, na verdade, querendo migrar para produto. Então, se tiverem mulheres aqui que têm interesse, convido vocês super a conhecer. O pessoal de Vagas de UX já participou de alguns eventos, se eu não me engano, então acho que a gente já se conhece, assim, são comunidades que se conhecem, então é uma comunidade bem massa. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então
nada a ver, vim de um universo aí completamente diferente, depois que eu migrei para tecnologia, tenho um MBA em Brand e Inovação. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito curiosa, assim, tipo, eu gosto de resolver problemas, então, quando alguém chega e me fala, nossa, tô passando por uma situação assim, aí eu, nossa, poxa, que pena, sinto muito. E se a gente resolvesse assim, assim, assim? Eu já quero dar soluções para as coisas, eu tenho muito isso naturalmente em mim. Eu acho que foi por isso, talvez muito por isso que eu caí em produto, assim, que a gente é uma área resolvedora de problemas. Assim. Eu sou humana da Catarina, que é essa princesinha que tá aqui do meu lado, inclusive ela tá aqui na frente dormindo, com a roupinha dela quentinha, porque tá frio. E eu também sou ciclista, então minha bicicletinha tá aqui atrás, eu faço tudo com ela, saio com os meus amigos, a gente combina rolês pra ir de bike, ver show, e aí vai todo mundo de bike, então é muito presente na minha rotina, assim, eu gosto muito. E um fun fact sobre mim que eu sempre gosto de contar é que eu trabalhei no Cocoricó e no Vila Sésamo. Eu não sei qual é a faixa etária que vocês têm aqui, mas talvez alguns de vocês conheçam esses programas. Eu trabalhei na TV Cultura por quase 8 anos da minha vida antes de começar a trabalhar com tecnologia. Então, sim, eu trabalhei com o Júlio na gaita e a bicharada no vocal. E em vários outros programas, tipo Jornal da Cultura, Metrópolis, enfim, vários programas. Menos o Castelo, porque eu ainda era criança. No Castelo eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, quando eles lançaram o Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, vamos começar então, e fiquem à vontade para perguntar no momento em que vocês precisarem, tá? Acho que é sempre legal a gente começar a pensar que portfólio é uma coisa que a gente sempre deixa para depois, né? Eu mesma sempre fui essa pessoa. Ai, depois eu faço. Aí você vai se inscrever para uma vaga, pede o portfólio e você fala, droga, devia ter feito. E a gente nunca tem isso pronto, isso feito, para poder se inscrever nas vagas e mostrar o nosso trabalho. E a gente geralmente fica colocando problemas, assim, tipo, ai, o jeito que tá feito aqui não tá legal, eu ainda quero melhorar, não tá tão bom, não vou mostrar do jeito que tá. Então a gente fica procurando esse perfeccionismo. Muitas vezes falta tempo, então a gente prioriza várias outras coisas, prioriza aquele pack de 250 cursos que a gente comprou e a gente nunca consegue terminar, e aí a gente vai deixando, e o portfólio fica para depois. Às vezes tem a barreira técnica, então a gente fica procurando ferramentas que sejam mais fáceis de utilizar. Então tem muita gente, por exemplo, que usa plataformas como o Wix, ou usam alguma plataforma que já facilita, por exemplo, um Behance. Então, a gente fica procurando outros caminhos, geralmente, por conta dessa questão da barreira técnica. Então, eu não sei programar, então como que eu vou encontrar um caminho? E tá tudo bem, tá, pessoal? Essas plataformas são ótimas. Acho que vale sempre escolher o que é melhor pra gente a partir da forma como a gente quer contar a nossa história. Então, eu mesma, por exemplo, antes de criar o portfólio que eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu construí para mim, eu usava muito o Medium, que é basicamente um blog online. Então, você pode publicar ali as informações que você quer publicar, e eu sempre gostei de escrever, então eu usava muito para isso, assim, publicava os meus cases lá, e usava o Medium como uma forma de portfólio também. E aí, a gente muitas vezes não sabe nem como começar, então não sabe o que colocar, quais são as informações relevantes. Então, a ideia é que hoje a gente fale um pouquinho sobre isso e vocês consigam sair daqui executando o portfólio de vocês. E se quiserem cronometrar e me passar depois, eu vou adorar. Bom, a estrutura que eu vou propor para vocês, ela é bem simples e eu vou executar ela aqui, então vocês vão poder acompanhar como que eu faço. Ela é dividida em 4 passos. Então, basicamente, a gente tem a estrutura, né, que são 5 sessões dentro do portfólio, então eu vou passar para vocês como que eu geralmente organizo o portfólio, o que eu coloco lá dentro. A gente vai criar um PRD. Para quem é de produto, eu sei que tem algumas pessoas de produto aqui na sala hoje, o PRD basicamente é um documento que a gente constrói, são pessoas de produto geralmente que constroem, para o time de desenvolvimento conseguir construir alguma funcionalidade que a gente precisa. É basicamente um documento de requisitos. Então, a gente vai utilizar a inteligência artificial para construir esse PRD com a gente, e aí a gente vai revisar o currículo, tipo, construir um PRD fictício, pedir para a inteligência artificial colocar neste PRD os nossos dados do nosso currículo, e aí a gente vai para o Lovable, que é uma ferramenta de inteligência artificial que serve para prototipação, para criar essas coisas mais gráficas. E aí lá no Lovable a gente vai construir esse portfólio com o PRD que a IA gerou para a gente. E aqui nessa parte 2 aqui, a gente pode usar qualquer IA, tá? Não tem qualquer IA que vocês sejam mais próximos, assim. Eu usava muito ChatGPT, hoje eu uso muito Claude, que no caso eu chamo de Cláudia, minha best friend, a gente conversa muito no dia a dia. Então eu uso muito o Claude, peço para ele me ajudar com isso, ele cria esse PRD, e depois eu vou para o Lovable, tá? E aí a gente vai fazer cada passo. Bom, começando com as 5 sessões do portfólio.
quem está com canetinhas aí, eu indico que já anotem. Como que eu costumo separar as informações que a gente vai colocar lá no portfólio? Primeiro, eu gosto de colocar um sobre mim, e aí a gente pode contar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, a gente pode contar algumas coisas que não aparecem no currículo, por exemplo, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa interessada em trabalhar em lugares onde tem muitas pessoas diversas, enfim. A gente pode trazer coisas sobre a gente como profissional e também sobre a gente como comportamento, questões mais interpessoais. Na segunda parte, eu acho que é legal a gente sempre colocar as nossas ferramentas que a gente conhece mais. Então, geralmente, né, dependendo de quais áreas vocês atuam aqui. Quem é de UX vai ter mais essas ferramentas mais voltadas para UX, quem é de produto vai ter outras ferramentas, quem é de design também vai ter outras. Então, sempre pensar um pouquinho nesses conhecimentos, e aí eles podem aparecer como se fossem palavras-chave ou tags no nosso portfólio, só para destacar algumas coisas interessantes que vocês acham que é legal comunicar para um RH ou para um recrutador. Depois a gente coloca os cases, e aí eu sempre gosto de indicar pelo menos 3 cases, mas se não tem 3 cases, não tem problema, pelo menos alguma coisa, um case para demonstrar o impacto do seu trabalho. E esses 3 cases, ou um case só, eu acho que é sempre legal a gente dividir ele em 3 partes. Então, a gente vai contar qual é o desafio, então qual era o problema que a gente precisava resolver, depois, qual foi a solução, o que você fez durante esse processo, e numa terceira parte, qual foi o resultado, então qual foi o impacto. Então, por exemplo, o desafio era que os clientes tinham muita dificuldade para conseguir concluir a criação de conta. O que você fez? Mapeei toda a jornada, identifiquei os principais pontos de dor, alinhei com o time de desenvolvimento para ajustar tal coisa no fluxo, e o resultado foi que a gente aumentou a conversão de clientes em 50%, que a gente reduziu o recontato em 20%. Então, trazer números, tá? Que são, geralmente, informações que deixam o nosso portfólio mais palpável, o peso do nosso trabalho mais claro, tá? Bom, na quarta parte, eu acho que é sempre legal colocar participações. Então, hoje à noite, agora são 19h17, todo mundo aqui provavelmente trabalhou, teve um dia cheio, e vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês para construir um portfólio, para estudar, para se desenvolver. Então, essas participações em comunidade, coloquem lá. Coloquem no portfólio de vocês, participo da comunidade tal, sou ativo em tal situação, em tais grupos, colaboro com tal coisa. É sempre legal. Já deu palestra, já deu workshop, participou de coisas interessantes nesse sentido, mesmo que dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha hoje, é sempre legal colocar. E numa terceira parte, não tem muito segredo, contato, que as pessoas precisam encontrar a gente de alguma forma. Bom, basicamente, esse PRD, né, ele é um documento que vai descrever o que a gente quer construir. Então, antes de um time de desenvolvimento mesmo sair desenvolvendo alguma coisa, eles basicamente vão trabalhar com essa documentação, e é essa lógica que a gente vai usar aqui. O Lovable, no caso, vai ser o nosso time de desenvolvimento, e ele vai usar essas instruções através desse PRD para construir o portfólio que a gente vai passar para ele. Tudo bem com essa estrutura? Dúvidas? O pessoal tá reagindo com joinhas, tá tudo ok. Boa. Bom, o que eu acho que é legal a gente começar aqui? Primeiro, a gente começa com dados genéricos. Então, para eu pedir para a inteligência artificial criar o PRD para mim, eu acho que é sempre legal a gente separar as atividades que a gente vai pedir para a IA. Então, primeiro eu falo para ela, IA, minha amiga querida, cria esse PRD aqui para mim, para eu construir um portfólio. Não precisa passar ainda seu nome, seu cargo, nada, sua pretensão salarial, nada, não precisa passar nada para ela. A ideia é que a gente só peça para ela criar o PRD e a estrutura do que a gente espera nesse portfólio. E aí, depois que ela criar esse PRD, a gente vai incluir o nosso currículo, e aí a gente vai pedir para ela revisar o PRD que ela construiu com os dados. Então, incluindo nosso nome, incluindo o cargo que a gente pretende encontrar, enfim, outras informações nossas que são relevantes, tá? E aí, o que é legal aqui? Para quem é de design, para quem já tem um pouco mais a construção de uma identidade de marca pessoal, para quem já tem um pouco isso, já tem cores definidas, fonte definida que costuma usar, pode aproveitar para colocar isso no PRD. Então, detalhar lá o PRD, no PRD tudo que vocês querem incluir. Você já pode passar quais são as cores que vocês usam, quais são as fontes que vocês usam, enfim, tudo já dá para passar, e a IA interpreta isso e já coloca dentro da estrutura do PRD, tá?
Bom, depois que o PRD tiver revisado, bonitão lá, com todos os seus dados, com todas as informações que você quer incluir no seu portfólio, você vai copiar esse texto lá da inteligência artificial, do ChatGPT, do Claude, do Gemini, do Copilot nem tanto, porque o Copilot não é tão amado, mas se quiser pode também, copiar do Copilot das IAs e levar para o Lovable, para ele poder fazer para ele rodar esse desenvolvimento, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Porque como a gente vai começar a pôr a mão na massa agora, se vocês tiverem dúvidas, a gente aproveita. Por enquanto aqui no chat não surgiu nada, não. Boa, beleza. Então, esse aqui foi o portfólio que eu construí, da Mariana Coutinho Alves, que é uma UX Researcher pleno, que está criando o portfólio dela através dessa estrutura. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui foi o portfólio que eu criei. Então, basicamente, tem aqui o nome da Mariana, tem aqui o cargo que ela está buscando, vocês podem usar uma frase de impacto, alguma coisa que resuma o trabalho de vocês. Aqui em cima é aquele sobre mim, né, que eu expliquei. Então, aqui fala, UX Researcher há 5 anos, com 5 anos de experiência, conduzo pesquisas quantitativas e qualitativas. Ela já está colocando algumas informações aqui. A fotinho dela. Aqui a gente tem uma parte de formação, certificações. Eu, particularmente, não gosto de colocar, porque eu prefiro deixar isso sempre atualizado no LinkedIn. Então, eu deixo o meu portfólio mais com outras informações. Mas, se quiser colocar no de vocês, pode, sem problema nenhum. Aqui, quais são as stacks e ferramentas que ela usa. Então, vocês lembram que eu comentei que dá para aparecer como uma tag? Você bate o olho, ó, você já vê. Métodos de pesquisa, ela trabalha com entrevistas de profundidade, card sorting, tree testing, todos os stacks e ferramentas que ela usa. Design e prototipação, Figma, Miro, tá vendo? Você bate o olho, você já consegue entender esses conhecimentos que ela tem. E aqui embaixo começam os cases. Lembra que eu comentei que a ideia é a gente sempre construir uma estrutura resumida em 3 partes? O desafio, então ela apresenta qual foi o desafio que ela teve quando ela estava nesse cargo, nessa situação, qual foi a solução que ela deu e qual foi o resultado. Então, onboarding com baixa taxa de conclusão, exigindo pesquisa aprofundada sobre os pontos de fricção ao longo da jornada de novos usuários. Como que ela resolveu isso? 8 ciclos de pesquisa generativa, avaliativa, com 120 usuários entrevistados, papapá. E aí, ela aumentou em 18% a taxa de conclusão no onboarding. E aí, vocês entendem como você bate o olho, você já consegue entender qual que foi a situação que ela estava, qual que foi a solução e o resultado, e aí você dá um peso para o seu trabalho. Então, ela colocou aqui os 3 cases, e aqui no final tem o contato. Então, você pode colocar os links do que você achar interessante aqui, pode ser o seu e-mail, telefone. Eu, particularmente, gosto de deixar só o LinkedIn, porque como o site fica aberto, eu não me sinto muito confortável de deixar nem meu e-mail, nem meu telefone, então fica a cargo de cada um, como vocês preferirem, mas eu prefiro sempre o LinkedIn. Bom, vamos fazer então um desse, para vocês entenderem mais ou menos como que eu faço no passo a passo completo, tá? Eu vou abrir o Claude aqui, pode falar. Surgiu uma dúvida aqui do Pablo. Ele perguntou se o Lovable oferece alguma vantagem comparado ao Cloud Code. Olha, não, mas eu acho que o Lovable é mais amigável para quem não sabe trabalhar com código ou para quem tem mais dificuldade. Eu acho ele muito amigável para várias coisas. Então, vocês vão ver que ele é bem simples de trabalhar. Então, eu fiz o meu portfólio nele e a maior parte das coisas que eu preciso fazer, eu costumo usar ele porque eu acho mais simples mesmo. Acho que provavelmente no Cloud Code vocês conseguem usar a mesma estrutura, tá? Essa estrutura que eu estou sugerindo. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar o prompt que eu criei, que era esse prompt para criação de portfólio. Então, ele é basicamente um prompt cru, sem nenhum dado sobre mim. O que eu vou dizer aqui para minha IA? A gente sempre, quando vai começar um prompt, né, provavelmente vocês devem estar aprendendo coisinhas aí sobre engenharia de prompts, a gente sempre tem que dizer para ela qual que é o objetivo que a gente tem, o que ela vai fazer e qual que é o entregável que a gente espera que ela nos dê, né? Então, a gente sempre, é uma estrutura bem básica, assim, de prompt, e esse prompt do PRD, ele funciona da mesma forma. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o meu objetivo é construir um PRD para colar no Lovable, como base para um workshop rápido para uma comunidade de UX Researcher sobre como criar portfólios. Então, eu estou explicando aqui que é um portfólio teste. Se vocês quiserem, vocês podem tirar, tá? E colocar, eu quero, de fato, construir um PRD para o meu portfólio de trabalho, do meu trabalho e tudo mais, vocês podem ir detalhando.
E aí, o contexto de uso. A construção do PRD deve criar um portfólio. E aí, você vai colocar aqui qual é a função. Então, pode ser Product Manager, pode ser UX, enfim, a função de vocês. Deve incluir as principais features de um portfólio completo, que um portfólio completo precisa ter, e preencher todos os campos com os dados fictícios. Eu estou dizendo que são fictícios porque depois a gente vai ajustar e colocar as nossas informações. E aí tem a estrutura que a gente já passou, sobre mim, as stacks e ferramentas, os cases de sucesso, participações, contato, e o entregável tem que ser esse PRD. Eu gosto de deixar um bônus aberto assim, se você tiver sugestões de features interessantes para um portfólio, pode me enviar aqui no chat, e aí você pode ir interagindo com a inteligência artificial e ver se ela pode colaborar com outras ideias, tá? Então, eu vou copiar esse texto todo. Opa, vou abrir a minha amiga Cláudia, vou jogar aqui e vou deixar ela criar. Eu moro num lugar bem barulhento, pessoal, então se tá vazando barulhos aí pra vocês, eu sinto muito, tá? Não tá, não. Boa, que bom, Surgiu passou outra uma mão. dúvida aqui da Yasmin, que ela Boa. questionou se dá para fazer no Cloud e no Lovable gratuitos. Tá. Depois, quando a gente estiver na parte de eu mostrar para vocês o Lovable mesmo, eu vou mostrar alguns segredinhos lá dentro que vocês conseguem usar ele gratuitamente. O meu, por exemplo, ó, vou até mostrar aqui. Eu tenho um domínio, que é o meu domínio mesmo, que eu paguei, e eu uso o Lovable 100% gratuito para colocar ele aqui. Através de alguns truquinhos que depois a gente vai falar. Bom, então ele está aqui gerando o PRD fictício. Enquanto ele gera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no nosso LinkedIn. Eu vou pegar o meu aqui. Aí assim, né, pessoal? Tô indo com a premissa de que todos vocês estão com o LinkedIn atualizado, não é mesmo? Somos grandinhos, tenho certeza que está atualizado lá. Então, basicamente, a gente vai usar o que tem lá no nosso LinkedIn como informação para alimentar o nosso portfólio. Então, se vocês sentirem que tem alguma coisa que dá para melhorar na forma como o LinkedIn de vocês está estruturado, incluir mais informações, mais cargos, enfim, aproveitem, tá? E aí vocês já conseguem atualizar as duas coisas simultaneamente. Bom, aqui no LinkedIn tem um botãozinho aqui, ó, recursos. Esse botãozinho, ele tem a opção de salvar como PDF. Não sei se vocês já viram, mas é uma funcionalidade que ajuda bastante. Então, eu vou baixar aqui o PDF. Ele vai baixar para o meu computador. E aí, eu vou voltar lá no Cloud para ver o que ela gerou aqui para mim. Bom, e aí ela gerou aqui a visão do produto. Então, ela começa a dizer qual que é esse produto. Aí, ela inventou até um nome, ó, Camila Duarte, UX Research, Criatividade da IA. E aí ela vai trazendo ó, a estrutura, o que tem que ter no header do site. Então tem que ter um menu fixo com as informações sobre stack, cases, o logo com o nome da pessoa no canto esquerdo, um call to action escrito fale comigo, tá vendo? Ó, tudo isso aqui a inteligência artificial criou sozinha. Eu não passei nada disso para ela, vocês viram o prompt, né? Então, ela criou aqui o resumo, ela foi criando as informações, as stacks, tudo que precisa ter, ó, todos os componentes. Bom, aí o case, né? Desafio, solução e resultado. Então, ela já até trouxe, ó, um case fictício que ela criou, as participações, contato. E aí ela traz aqui uma parte de requisitos funcionais, que é basicamente algumas descrições um pouco mais técnicas sobre o que tem que ter lá dentro do nosso portfólio, e os requisitos não funcionais. Então, são coisas que quem é de produto geralmente está acostumado a detalhar isso nas histórias de usuário, que são as histórias que a gente escreve para o time de desenvolvimento construir as coisas e desenvolver. Então, isso aqui a IA já trouxe sozinha para a gente. Ó. A performance tem que carregar em abaixo de 3 segundos, tem que ter acessibilidade, o SEO básico, tá vendo? Compatibilidade com vários browsers diferentes, tudo isso ela trouxe sozinha. E aqui ela faz até sugestões, ó. Então, se a gente quiser dar uma olhada nessas sugestões e entender se alguma delas faz sentido, a gente pode aproveitar e usar. Mas eu vou deixar do jeito que tá, não vou ficar mexendo muito, para a gente não gastar muito tempo, mas no dia a dia de vocês podem mexer um pouco mais, dar um pouco mais de detalhamento. Boa. Com isso, eu vou usar o segundo prompt que eu separei aqui para vocês, que é um prompt para melhorar esse PRD, usando os meus dados, do currículo que eu baixei. Então, eu vou copiar aqui e vou dizer para ela, qual que é o objetivo? Melhorar o PRD, incluindo os meus dados profissionais. Contexto de uso.
Agora ajuste o PRD construindo com os dados do currículo em anexo. Aí eu vou subir aqui. Caso falte alguma informação, me pergunte. E eu sempre gosto de colocar um, não invente nada. Vamos segurar a criatividade da bonita, né? Vamos manter ela fixa no que a gente está entregando. E aí eu vou subir aqui o meu currículo. É esse arquivo aqui. E vou pedir para ela revisar. Enquanto ela revisa, eu vou abrir o Lovable para mostrar para vocês. Aí surgiu outra dúvida aqui do Kai, da Kai, não sei se... Pode falar. Mas, perguntou se é importante colocar a senioridade no portfólio. Por exemplo, especificar que sou júnior. Isso considerando que também posso pegar alguns freelas. Olha, eu acho que depende. Eu acho que se você já entrou na área, eu não colocaria júnior. Porque você já trabalha na área, então você pode estar buscando outras oportunidades. Às vezes, quando você coloca júnior, você pode limitar um pouco. Essa pergunta é até uma pergunta mais de recrutamento do que de construção de portfólio, tá? Então, eu estou dando uma opinião. Acho que vocês podem filtrar da maneira que for melhor para vocês. Mas eu acho que se você estiver buscando uma migração de carreira, eu colocaria o júnior. Agora, se você já estiver na carreira e já for júnior e estiver buscando um crescimento, eu não colocaria para não limitar a visão de possíveis recrutadores, enfim. Recomendação, tá? Boa. Então, essa aqui é a carinha do Lovable. Ele não muda nada do que a gente está acostumado com o ChatGPT e essas outras IAs. Ele tem aqui também um campinho de conversa. Então, ele é bem conversacional e a gente vai dizer para ele o que a gente quer, o que a gente precisa. E ele tem várias coisas aqui embaixo, ó, que a gente pode dizer para ele o que a gente precisa que ele construa. Então, loja, enfim, tem várias opções. Aqui, ó, eu já fiz várias coisinhas. Então, são as minhas... Esse aqui é o meu portfólio, inclusive, do dia a dia, que eu realmente uso ele aqui. A gente, basicamente, vai pegar o que o nosso amigo que terminou de revisar aqui. Ó, ele está me perguntando assim, ó, quais 3 cases do seu currículo você quer destacar no portfólio? Como eu já tenho um tempo em carreira de produto, eu tenho vários dados e alguns cases diferentes lá no meu LinkedIn. Então, ele está perguntando quais que eu quero priorizar. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui, esse de IA, que é legal, esse aqui e esse daqui, que é massa também. E vou pedir para ele fazer. Na foto de sobre mim, o que você prefere? Deixar um placeholder de foto para eu substituir depois? Vou te enviar a foto em seguida, sem foto por enquanto. O currículo cita gira, eu vou colocar qualquer coisa. Aí ele vai terminar de revisar aqui. Vou colocar só essas aqui mesmo. Só para a gente não gastar muito tempo. Boa. Enquanto ele está gerando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês esse aqui, a estrutura desse daqui dentro do Lovable, tá? Que foi o que eu criei para a gente fazer essa atividade. Ó, ele basicamente, depois que a gente vem aqui na primeira página do Lovable, né? E interage com ele nessa janelinha, ele vai abrir essa tela, em que ele vai, ó, aqui tá bem o PRD que eu criei, tá vendo? Com todos os detalhamentos, com tudo que a gente precisa, tudo que o Claude entregou para mim pronto. Tá revisando ainda. Tudo que ele entregou para mim pronto, então eu só colei aqui. Depois que ele revisou com todos os dados que estavam lá no meu LinkedIn, com todas as informações, eu colei aqui. Aí ele colocou uma foto de IA que eu não gostei, achei meio esquisito. E aí eu fui num banco de imagens e coloquei essa outra foto. Então, essas foram as únicas coisas que eu interagi com ele, tá vendo? Ó? Eu só pedi, vamos lá de novo, do começo. Eu só colei o PRD, eu vim depois, ó. Aí ele falou comigo. Aí eu fui e coloquei a foto que eu queria que ele substituísse. Aí ele atualizou a foto, aí eu pedi para ele melhorar o enquadramento da foto, porque estava esquisito, e foi. Acabou. Só isso. Foi super rápido. Então, até comento sempre que eu fiz esse portfólio aqui em 20 minutos. Foi bem rapidinho. Construindo essa visão de PRD, pedindo para ele colocar alguns dados. Então, nesse caso, eu pedi para ele usar dados fictícios, mas mesmo assim, ó, com a revisão dos dados do meu próprio currículo, ele já terminou. Então, basicamente, ó, ele já colocou aqui todas as informações. Eu viria aqui, iria copiar tudo que está aqui, vir na página do Lovable e jogar aqui e pedir para ele gerar. Eu não vou fazer porque senão vai acabar meu crédito. E eu tenho coisas para fazer hoje ainda.
Mas basicamente vocês vão fazer isso. Colocar aqui, dar um ok para ele começar a gerar, e ele vai fazer isso daqui. Ele vai gerar vai abrir essa telinha para vocês, colocar as informações que vocês, todas as informações do PRD, e começar a gerar essa visão. Então, se vocês tiverem as cores que vocês quiserem usar, dá para colocar e ele vai seguir. Se vocês quiserem usar algum outro site de referência, por exemplo, eu já vi profissionais que trabalham na área da saúde, pessoas de produto que querem trabalhar em produtos relacionados à área da saúde. Aí entra lá no site da Amil, por exemplo, ou de alguma outra empresa relacionada à saúde, e traz aqui para o Lovable usar como referência de cor. Então, também é uma forma interessante de vocês usarem, que pode ser interessante facilitar aí vocês não terem que pensar numa cor, numa identidade visual, alguma coisa assim, vocês podem usar de referência, tá? Pessoal, tranquilo esse fluxo de construir o portfólio até aqui? O pessoal está reagindo que sim. Tá bom. Vocês são quietinhos. Fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar. Bom, como que a gente vai fazer a publicação agora? Basicamente, o Lovable tem esse botãozinho aqui, ó, o Publish. Eu vou vir nesse botãozinho e eu vou substituir esse nome ou deixar, enfim, esse aqui é o nome que ele cria automaticamente. Eu posso trocar, posso colocar portfólio de, sei lá, portfólio de UX, traço, Mariana. Eu posso colocar isso, e aí eu peço para ele, dou um check aqui, ele salva esse nome, e aí ele publica online. Eu não vou publicar porque esse aqui já está publicado, mas eu vou mostrar para vocês um que não está. Acho que esse aqui não está. Ó, aqui vocês vão ver até que tem diferença. Esse publish aqui tá azulzinho, esse aqui já tá branquinho, porque esse que tá branco já foi publicado, então ele já tá online. Se eu quiser ajustar alguma coisa, se eu tiver mexido em alguma coisa dentro do conteúdo, qualquer coisa, eu clico aqui em publicar alterações e ele vai subir online. Esse daqui, por exemplo, ele não tá online. Então eu posso dar um publish aqui, ele me dá a oportunidade de alterar o nome que eu quero e eu publico. Eu não vou publicar porque esse aqui é só um rabisco. Mas eu publico e aí ele fica online. E aí, quando vocês forem compartilhar com alguém, é basicamente usar este link que está aqui, ó. Então, eu copio ele, vou no navegador, colo ele, e ele vai abrir para a pessoa conseguir consultar as informações, tá? Pessoal, alguns truquinhos legais do Lovable para vocês ajustarem as coisas com mais facilidade. Deixa eu pegar aqui. Até antes de você seguir, o Felipe colocou uma dúvida ali que eu acho que até eu posso contribuir, que é mais focado para design ali, que ele questionou que ele está em transição de carreira, né? Ele vem de comunicação. Então, ele perguntou se você entende que seria legal eu ter um produtos comunicacionais que já trabalhei. Posts, vídeos, podcasts, e-mail no portfólio. Olha, eu acho que você está querendo migrar para produto, é isso? Ele quer ser product designer. Ah, tá. Eu acho que se tiver alguma coisa que você já fez, trabalhou na parte visual, acho que é legal colocar assim. Porque geralmente a gente usa cases que estão relacionados com as oportunidades que a gente está buscando. Então, por exemplo, se você já trabalhou com a estrutura visual de um vídeo, enfim, coisas mais nesse sentido, acho que faz super sentido colocar assim. Uhum. Se for coisas relacionadas à interface, é legal colocar, mas social media já não entra tanto porque vai fugir um pouco do escopo de product design, então acaba poluindo o seu portfólio, pode ficar sem foco ali quando o recrutador for olhar o seu portfólio, não vai saber ao certo se você quer ser designer gráfico, design digital ou design de produto, então é legal você focar mesmo em projetos que estão relacionados à área de produto. Boa. Eu acho que um ponto adicionando ao que vocês trouxeram às vezes a gente acha que quanto mais cases, melhor, né, pessoal? Mas eu acho que eu penso ao contrário, tá? Eu acho que quanto mais objetivo a gente puder ser, melhor. Porque quando um recrutador pega o nosso portfólio, bate o olho, ele não vai ter que ficar pensando, nossa, mas tem muita coisa aqui. Então, esse aqui acho que não tem nada a ver, esse aqui não tem nada a ver. Você já direciona o olhar. Então, se você está procurando, por exemplo, oportunidades de produto em empresas financeiras, eu colocaria cases que são mais voltados para isso, ou que tem alguma interação com questões financeiras, ou com produtos de pagamento, com produtos que façam sentido para esse cenário. Acho que assim você ajuda o recrutador a decidir melhor e mais rápido. Eles geralmente
selecionam um currículo muito rápido. Então, bateu o olho, não encontrou uma conexão, eles vão descartar. Então, é legal vocês serem o mais objetivos possível na construção desses portfólios, tá? Boa. Aí a Gabi perguntou como que você subiu o seu link do Lovable num domínio próprio. Então, acho que tá Tá. nas próximas etapas aí. Então, esse eu não vou conseguir trazer para vocês, porque ele é muito difícil, ele é mais complexo. Eu sempre brinco que é outro chopp, outra batatinha, a gente teria que marcar um outro horário para falar sobre. Eu mesma errei várias vezes quando eu fui fazer isso. Então, você precisa comprar o domínio, de forma bem resumida, tá? Você precisa comprar o domínio, e aí você pode comprar onde for melhor para vocês. Eu acho que o meu é na Hostinger, mas tem outras empresas que vocês podem comprar. E aí, dentro da Hostinger, eles dão alguns códigos que chama código DNS. Então, basicamente, você vai copiar esse DNS em outro lugar, e aí você vai cruzar essas informações para você conseguir subir com o seu domínio próprio. Mas dá trabalho. Então, como não é tão simples, e às vezes dá erro, eu evito de colocar essa etapa aqui, porque ela é mais opcional também, tá? Mas um ponto que é legal, que eu acho que dentro dos truquezinhos de Lovable que eu queria passar para vocês, aqui dentro dessa parte do publicar, quando vocês publicam, tudo que vocês alterarem aqui no Lovable, vocês vão ter que voltar aqui e atualizar. E cada vez que vocês fazem isso, o Lovable vai consumir créditos de vocês. Porque o Lovable gratuito tem um limite de créditos, né? Então, por exemplo, aqui eu estou com 5 créditos hoje. Se eu gerar um site inteiro do zero, eu vou ficar com, sei lá, um crédito, meio crédito. Ele consome bastante. Então, às vezes, se você quiser, tipo, alterar uma coisinha, quer alterar uma palavra, tem algumas funcionalidades aqui dentro, mas elas vão consumir créditos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse Select Elements, a gente consegue dizer para o Lovable exatamente qual é o elemento que eu quero ajustar. Então, eu posso clicar aqui na imagem, por exemplo, e dizer para ele, ajuste o enquadramento da foto, subindo o rosto, sei lá, um pouco mais para cima. E aí, eu peço para ele fazer. Se eu quiser alterar o texto, por exemplo, a gente tem esse T pequenininho aqui, eu escolho onde eu quero mexer e eu vou e altero o texto que eu quiser. Só que cada vez que eu salvo isso, ele vai consumir alguns créditos aqui. O que a gente pode fazer para ele não consumir créditos? Uma forma aí que a gente pode fazer de economizar alguns créditos, tá? Vou ensinar um truquinho para vocês. Aqui embaixo tem esse botãozinho mais aqui, tá vendo? Esse botãozinho mais, anotem, gente, que essa diquinha é muito boa. Vocês estão vendo esse botão GitHub aqui? Vocês conhecem o GitHub? Não consigo ver a tela, mas... Alguns sim, alguns não. A Boa, maioria sim. boa. Praticamente, o GitHub é basicamente uma ferramenta para a gente trabalhar com código. Então, quando a gente tem, geralmente, times de desenvolvimento que usam bastante o GitHub. Então, você consegue ajustar códigos, mexer nos códigos do seu produto, nos códigos do site, você consegue ajustar tudo lá. É uma ferramenta que você pode compartilhar códigos também. Então, você pode mandar o código para que outra pessoa tenha acesso. Então, ela é uma ferramenta bem iterativa, assim, que você consegue construir em conjunto. Ela é bem legal de trabalhar. Como ela é uma ferramenta focada em códigos, quando você clica aqui em GitHub e você conecta a sua conta GitHub com o Lovable, ele vai pegar todo o código, vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui do lado tem um botãozinho, aqui, que mostra o código desse site. Então, esse aqui, ó, é o código completo do site, desse site do portfólio da Mariana, tá vendo? Tem todas as informações, ó, todas as informações do site tá aqui. Quando você conectar com o GitHub, ele vai pegar todo esse código que ele construiu e ele vai jogar lá no GitHub. E aí, você pode usar, fazer essas pequenas alterações, alterar nome, trocar uma palavrinha, ajustar uma coisa, trocar uma cor, no GitHub. E aí você não vai gastar seus créditos aqui. Então fica muito, muito mais fácil e você consegue fazer as coisas com mais agilidade. Para quem não tem habilidade com código, que é normal, a gente pode usar a nossa fiel escudeira inteligência artificial para ajudar a gente a mexer em algumas coisas lá, ou usar o famoso Ctrl F, pesquisar as informações, encontrar as palavras que você quer e ir ajustando. Eu sou um zero à esquerda com código, tá, pessoal? Zero à esquerda, não sei nada. Não sei nada, eu finjo que sei. E eu consigo fazer muita coisa lá no GitHub,
usando esse truquinho. Depois que vocês fazem essa exportação para o GitHub, aí vocês conseguem fazer também essas conexões de domínio. Então, colocar esse domínio que eu comentei, que eu tenho domínio próprio aqui também, do meu site, né, que vocês até perguntaram. Então, são formas bem legais, assim, de vocês trabalharem e economizar uns créditos no Lovable, tá? Tudo bem, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Bora? Na hora que conectar com o GitHub e faz as alterações lá dentro, ele já atualiza aqui no Atualiza. Lovable? Atualiza. Ele fica conectado 100%. Então, uma coisa que você faz lá reflete aqui, e uma coisa que você faz aqui também reflete lá. Eu só sempre aconselho a vir aqui no publicar e publicar as alterações. É sempre bem legal fazer isso. Daí você garante que está tudo atualizadinho. Ah, perfeito. Obrigada. Imagina, às vezes pode dar uns delays, tá? Mas é delay assim de, sei lá, uns minutinhos. Comigo já aconteceu algumas vezes. E eu fiquei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa? Não, era só uns minutinhos e depois ele atualizou. Tá ótimo. Obrigada, prof. Imagina. Mais alguma dúvida? Surgiu uma da Letícia aqui, que se dá para usar o MCP do Figma no Lovable. O MCP do Figma. O que é o MCP do Figma? São os conectores que tem dentro da ferramenta do Figma. Ali eu não sei dizer se tem essa conexão com... Eu não testei Eu essa acho que não. com o Cloud ali. O Cloud é ok, dá para conectar o Figma com o Cloud. Agora, com o Figma e o Lovable, nunca testei de verdade. Se alguém souber, pode compartilhar aí, porque realmente nunca testei, só com o Cloud mesmo. Eu também nunca testei. Mas o Figma tem o Figma Make, né? Então, geralmente, essas duas funcionalidades ficam meio que... O Lovable e o Figma Make meio que trabalham de forma similar, assim. Então, talvez nem precise, sabe? Uhum. E pode dar erro também, porque... Por exemplo, uma vez eu criei um site no Lovable e tentei... Na verdade, eu criei ele no Vercel, que é uma outra IA também bem parecida com o Lovable, é bem similar. Eu criei um site no Vercel e tentei trazer para o Lovable. E quando eu trouxe, quebrou várias coisas. Então, quebrou fonte, algumas cores vieram esquisitas, a formatação do site veio esquisita. Então, geralmente, essas ferramentas não se conversam muito bem, assim, se a gente tenta trabalhar de forma mais, com duas delas. Então, eu sempre indico começar com uma e ir com ela o máximo que você puder, assim, tipo, até ela realmente não te atender mais e você ter que ir para um caminho completamente diferente, mas acho que é melhor sempre ficar na mesma, assim, sabe? Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não. Boa. Então, eu vou mostrar mais alguns para vocês que eu fiz aqui. Esse aqui é o meu. Então, só para mostrar geral para vocês. Eu coloco aqui o sobre mim, coloco aqui o menu aqui em cima que vai direcionar para todas as outras páginas do site, a minha foto, nível de inglês, quanto tempo eu tenho de experiência na área. Aqui eu coloquei uma jornada em linha do tempo. Vocês lembram que eu comentei, né, que eu prefiro deixar informações sobre formação, essas coisas de trabalho mais atualizadas lá no LinkedIn. Então, aqui no meu portfólio, eu coloco de forma mais resumida. Então, ó, hoje eu sou PM Senior lá no Itaú, quando eu venho aqui em detalhes, tem coisinhas mais pontuais, ó, atividades que eu fiz em cada uma das empresas, resultados que eu obtive e tudo mais. Mas a maior parte da descrição, tipo, mais detalhes, está lá no LinkedIn. Aqui é mais para a pessoa conseguir bater o olho e saber por onde que eu passei. Então, é uma timeline, ó. Conforme você vai passando, tem aqui Bradesco, que foi para onde eu estava antes de entrar no Itaú. Acho que o botãozinho não tá funcionando, hein? Deixa eu tentar aqui. Olha, quebrou meu botãozinho. Deve ter quebrado essa semana. Eu atualizei coisa aqui. Agora foi. Ó, então tem o Bradesco, tem a outra empresa que eu estava antes, que é uma fintech, tem a 99 que eu trabalhei também. Então, desde 2020 está aqui as informações, ó, como se fosse uma timeline. Aqui os stacks e ferramentas que eu trabalhei, então, de forma mais resumida, né, os meus conhecimentos, soft skills. Eu gosto de colocar soft skills, eu acho que é legal. E aqui os meus cases, depois eu entro em cada um deles. Eu coloquei aqui uma parte adicional de artigos. Vocês lembram que eu comentei quando eu comecei, meu portfólio era lá no Medium? Então, basicamente, ó, quando a gente entra aqui no Medium, nesse link aqui do Medium, ó, a gente chega nos artigos que eu escrevia. Deixa eu fechar aqui. Então, esse daqui era o meu primeiro portfólio, ó. Deixa eu abrir aqui. Aí tem várias coisas escritas, ó.
Minha primeira publicação, de 2023. Aí, ó, esse aqui foi meu primeiro case de produto, eu comecei a trabalhar. Então, outros cases, um case em inglês, métricas, tá vendo? Vários outros cases e outras coisas que eu fui escrevendo, alguns textos mais experimentais. Então, eu ainda uso esse daqui para quando eu quero mais coisas mais textuais, mas para dar tipo, deixar uma coisa mais visual, eu uso o meu portfólio aqui. E aí também tem outros artigos que eu escrevi. Então não tem só o Medium, ó, tem esses aqui que eu escrevi para o blog da PM3. Então quando você entra aqui, você consegue acessar direto o blog da PM3 e tem aqui todo o artigo que eu escrevi. Peraí que eles estão com promoção. Tem todos os artigos aqui que eu escrevi, então também eu consigo deixar isso fácil para as pessoas que quiserem conhecer, terem acesso com facilidade. E aqui, a parte do meu contato, eu só deixo o e-mail e o LinkedIn, que eu acho que é mais tranquilo. Como que eu fiz os cases, tá, pessoal? Eu fiz um pouquinho diferente da forma como eu mostrei lá na telinha da Mariana. Então, aqui tem o desafio, solução e os resultados, mas tem mais detalhes. Então, ó, se você clica aqui, você vai para uma página que é só sobre o case. Então, foi onde eu detalhei melhor. E eu coloquei até aqui, ó, o site, vamos ver se tá online, tá? O site do projeto que eu trabalhei. Então, esse projeto aqui, ó, o Open Cash Hub, foi um projeto do Bradesco que eu trabalhei quando eu estava lá. Eu fui a primeira squad desse projeto, então fiz bastante coisa lá. Então, eu coloco aqui, ó, link para as pessoas saberem. Aqui é um site, uma landing page que explica bastante sobre o projeto, então as pessoas conseguem consultar. E eu trago aqui o contexto do projeto, os objetivos. Então, eu sou mais explicativa aqui dentro. Trago um pouco das hipóteses, o problema que a gente resolveu, estratégias e soluções, tá vendo? Algumas coisinhas que a gente trabalhou. O impacto. Aqui nesse caso, ó, por exemplo, esse projeto ainda não tinha sido lançado, na verdade, ele não foi lançado ainda. Ele tá, tipo, meio que nos testes, alguns testes com alguns clientes. Então, parte das funcionalidades que eu trabalhei não estão no ar. Então, eu não consigo saber o impacto real. Aí eu coloquei assim, ó. Geralmente, a forma como, que é basicamente em casas decimais. Não acho que seja a forma ideal, mas é uma das maneiras que eu já vi sendo usada. Inclusive, profissionais que trabalham em empresas e dão palestras, muitas vezes eles não podem divulgar os dados reais. Então, a gente pode utilizar alguns formatos assim. Mais xx.xxx para, né, passar quantas casas decimais eu impactei. Eu sei que é mais ou menos esse número, em casas decimais, mas eu não posso abrir o número real. Então, é uma forma também de vocês driblarem quando vocês não puderem colocar os dados reais, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei visão de futuro. Eu, particularmente, acho muito legal, se vocês têm isso estruturado, colocar uma visão de futuro, porque daí vocês sempre deixam claro que vocês estão entregando uma coisa agora, mas que dá para melhorar, que dá para ir para outros caminhos. A gente, em produto, tem muito esse lance da visão de MVP. Então, como visão de MVP, foi isso aqui, mas a gente vai poder melhorar para isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu acho que é sempre legal colocar. Então, basicamente é só para mostrar para vocês um pouquinho sobre como que vocês podem fazer criando uma página a mais. Aí vou dar um exemplo para vocês, assim, tipo, alguma dúvida? Surgiu essa referente à página. Tá bem. Se esses detalhes nos cases colocamos em detalhes no PRD, ou tem que criar um PRD próprio para cada case? Vocês podem fazer das duas formas, tá? Eu acho que o ideal é sempre ir incluindo outras coisas. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o Cláudio. Nesse momento aqui, ó, ele foi até os 5 pontos fora do escopo. Ele foi até aqui. E aí eu posso dizer para ele, Cláudio, inclui para mim uma página onde eu vou detalhar quais que são, qual é o case que eu trabalhei. E aí ele vai colocar um campo adicional. Então, provavelmente, ele vai vir, ó, aqui, ó, tá vendo, case 3? Ele, aqui, ó, 2.4. Ele provavelmente vai criar um 2.5. Detalhamento do case 1. Deve ter uma página com nananana, tal estrutura. Então, eu acho que vocês podem fazer da maneira que vocês entenderem que faz sentido, tipo, que muitas vezes a gente é muito visual. Então, se vocês preferirem ir pela parte visual, tipo, incluiu lá no Lovable, depois pede pro Lovable pro Lovable adicionar essa página, é um formato. O meu primeiro portfólio eu fiz assim, porque eu não sabia, não tinha familiaridade nenhuma. Então, eu fui, passei o primeiro PRD, e depois eu fui incluindo outras coisas que eu sentia necessidade. Agora, se vocês já sabem que vocês querem essa página, já vale colocar logo no início, tá?
Boa. Aí tem uma questão sobre o Lovable. Se ele é mais indicado para site. Não necessariamente. Eu gosto, Uhum. então eu acho ele massa de trabalhar, eu acho ele fácil, e ele conecta fácil com o GitHub, então eu acho ele muito simples de trabalhar. Então eu gosto de usar ele. Mas se vocês tiverem outras ferramentas que vocês entendem que faz mais sentido para vocês, tem, por exemplo, o Vercel, que é uma outra ferramenta bem similar a essa aqui, ó, que tem esse Vzinho. Então também dá para fazer com ele, dá para fazer com o Bolt, que é uma outra ferramenta. Eu não sei nem se ele está ativo ainda, eu acho que está. Que é uma outra ferramenta que parece bastante com o Lovable. Então tem várias IAs que vocês podem usar. Tem o Figma Make também, que dá para usar, em várias possibilidades. Que vocês tiverem mais familiaridade, vai, porque aí fica mais fácil de você desenvolver também, então você não quebra tanta cabeça. Então, o principal é ter o PRD. O PRD que vai alimentar qualquer IA de interface que vocês forem utilizar. Então, tendo o PRD estruturadinho, a que vocês escolherem, ela vai consumir esse PRD. Então, é indiferente, assim, não tem uma melhor ou pior. E claro, os Exatamente. créditos, né? Se for gratuito, melhor. Então, tem isso também. Boa. Bom, então acho que é isso desse daqui. Eu não sei se na outra turma que a gente fez esse workshop, bastante gente não sentia que não tinha cases para mostrar. Eu não sei se é o caso aqui, porque essa pergunta não apareceu. Alguém tem esse sentimento e gostaria de explorar um pouco melhor? Eu tenho. Eu tenho algum. Não chega a ser, às vezes, case necessariamente de produto Uhum, que eu peguei e desenvolvi. Pode ser, por exemplo, eu tenho um case de organização diária que eu ajudei a construir todo o desenvolvimento de fluxo e o processo das uhum. equipes. Isso daí, por exemplo, valeria entrar como case? Valeria, eu vou dar dois exemplos para vocês, tá? Esse aqui é um case de produto mesmo, esse que vocês estão vendo aqui com essa mocinha. Este daqui, ele começou como sendo um case de melhoria contínua. Então, ele era basicamente um case de processos, melhoria de processos. Ele não era um case de produto. E aí, depois, pobre Juliette, né, ingênua, fazia produto antes mesmo de saber que ela fazia produto. Então, eu descobri que boa parte das coisas que eu fiz aqui eram coisas de produto. Então, eu fui ajustando um pouquinho a forma como eu estava apresentando o meu case. Um outro exemplo é esse outro case aqui que eu tenho aqui do lado, que ele é um case de um... Gente, qual que é a palavra? É... Ai, gente, qual que é a palavra? Me fugiu a palavra agora. Quando a gente se junta com profissionais para resolver um problema rápido. Hackathon. Desculpa, gente, são quase 8 da noite. Era um hackathon. Então, eu me juntei com alguns profissionais, uns anos atrás. E o desafio era, eu não sei se vocês se lembram daquelas enchentes que deu no Sul. Então, basicamente, a ideia era a gente trabalhar com soluções que fizessem sentido para as pessoas, para a gente ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, apoio humanitário, para as pessoas conseguirem reconstruir as suas vidas. Então, foi basicamente um hackathon com vários profissionais de tecnologia para a gente ter ideias para ajudar as pessoas naquela situação. E aí a gente criou esse produto aqui, que era basicamente um bot de WhatsApp, era uma IAzinha simples que a gente construiu. Então eu também trouxe aqui como um formato de case. Eu nunca apliquei esse produto, porque ele era um teste mesmo, ele foi um hackathon, então a ideia era ser uma coisa de a gente gerar ideias e, se fizesse sentido, aplicar depois. Então, vocês podem ir colocando algumas informações. Então, como ele não foi utilizado, eu posso colocar aqui que ele ganhou o segundo lugar no, no hackathon que a gente participou. De fato, ele ganhou o segundo lugar, nunca foi utilizado, mas ele foi premiado e a gente entregou a solução para a prefeitura local. E aí eles podem fazer como eles preferirem, se eles quiserem lançar ou não. Então, vocês podem colocar algumas informações assim, tipo, alguns dados que a gente levantou que poderiam impactar. Então, como a gente estava usando o WhatsApp, tem uma fácil adoção no Brasil, não precisa de nenhum download, tem baixo custo. Então, tudo isso dá para colocar como atributo, mesmo que vocês não tenham dados, de fato, sobre um projeto que foi aplicado, que foi... Porque às vezes a gente faz os projetos, mas a gente não consegue pegar esses dados do que realmente aconteceu. Às vezes no projeto é lançado, então a gente fica sem essa informação. Então, vocês podem utilizar outros caminhos, tá? Obrigada. Imagina. E eu vou dar um outro exemplo para vocês, que eu acho que pode ser legal para quem quiser começar a testar e trabalhar com Lovable, entender um pouquinho melhor.
Esses dias, o meu namorado é fotógrafo, e ele me mandou uma mensagem falando assim, nossa, eu fiz um orçamento aqui para um cara e eu tô pensando, será que eu cobrei o preço justo? Acho que eu cobrei pouco. Aí eu falei para ele, poxa vida, vamos resolver isso aí. E eu criei para ele um gerador de orçamentos. Então, é uma coisa que, basicamente, através do Lovable, eu criei uma solução para ajudar ele no dia a dia. Então, vocês também podem criar coisas assim, para ajudar a mãe de vocês a criar a lista do supermercado, para ajudar vocês a entender se precisa trocar o óleo do carro sim ou não, quando tem que trocar. Então, dá para pensar em soluções para os portfólios de vocês também, que não necessariamente são soluções dentro de empresa. Isso é muito legal para quem está em migração de carreira, para quem está começando na área, tanto para gente de UX quanto para pessoas de produto, enfim, tudo isso dá para vocês utilizar. Então, basicamente, é uma estrutura aqui, simples, em que ele tem que dizer qual que é o nome do cliente, o CNPJ, o CPF do cliente, ele vai dizer para a inteligência artificial quantos dias de trabalho e quantas horas ele vai gastar. Eu vou colocar aqui, sei lá, vai ser das 9 ao meio-dia. E depois, no outro dia seguinte, aqui, das 9 ao meio-dia de novo. Aí eu vou colocar quais são os serviços inclusos, ó. Ele está entendendo aqui cobertura fotográfica do evento, registro dos convidados, seleção e tratamento das imagens, e ele pode incluir outras coisas, por exemplo, edição de imagem. Ele pode incluir aqui e entra na listinha. Quanto tempo ele vai levar para editar? Então, ele pode colocar aqui, 6 horas. E o que ele vai entregar? Fotos em alta resolução, fotos com tratamento de cor, e ele pode incluir vídeo editado para o Instagram, por exemplo. E aí ele inclui aqui, inclui os serviços. Define qual que foi o prazo que ele combinou com o cliente dele, define as formas de pagamento, tudo, se vai ter desconto, se não vai, e olha aqui, no final, o gerador de orçamento gera o valor automaticamente, sozinho, sem ele precisar fazer nada. Ele pode alterar também algumas informações, então, tipo aqui no valor base, ó, ele vai dizer qual que é o valor base da diária, então ele pode ajustar quanto que ele quiser, qual que é o preço da hora de edição, ele pode ajustar como ele quiser. E conforme ele edita aqui, vou por 150, por exemplo, ele vai corrigir aqui embaixo o valor. Então, é uma forma de resolver um problema do dia a dia dele, que facilitou para ele conseguir entender mais ou menos quanto que ele poderia cobrar pelos serviços, e não ficar com esse sentimento de que ele estava cobrando pouco. E aí, quando a gente clica aqui em gerar orçamento, ele vai... Ah, tem que pôr o nome, peraí. Deixa eu ver. Maria. Opcional, evento, casamento. Acho que é só isso que é. Pedi para ele gerar orçamento. Ó, ele já baixou o orçamento da Maria aqui. Ele já gerou um PDF que eu posso baixar. Ele gerou um WhatsApp. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir a telinha do WhatsApp. E ele vai trazer... O texto tá meio cagado, tá, gente? Mas é só corrigir depois. Ele vai trazer aqui, ó, orçamento tal, cliente Maria, dia tal. Então, ele pode mandar isso aqui pelo WhatsApp para o cliente dele saber e aí já ter a informação. Ele geralmente troca muito essas coisas pelo WhatsApp. Então, é uma forma também de facilitar o trabalho dele no dia a dia. Então, vocês podem criar portfólios, tipo, conteúdo para o portfólio de vocês, através de outras necessidades que não necessariamente alguma coisa que vocês desenvolveram dentro de uma empresa, tá? Podem ser resolver os próprios problemas. Legal. E para esse projeto, você também criou um PRD? Para isso, eu também criei um PRD. Eu fiz em 25 minutos, esse aqui. Legal. Eu pedi para ele me passar por mensagem de áudio quais que eram as coisas que ele considerava importante, aí ele foi me passando, e aí eu criei um PRD já dizendo o que era obrigatório preencher, para ele não esquecer. Eu criei, por exemplo, essa questão aqui de o valor base já ser setado, e aí ele não precisa pensar nisso. Então, ele só tem que me dizer o que ele tem que fazer. E a partir disso, a IA já calculou o valor. Porque se ele tiver que pensar no valor, ele provavelmente vai ter um esforço cognitivo a mais ali. Então, a minha ideia era que fosse uma coisa já está pronto. Se ele quiser alterar, ele altera. Se não, já está lá pronto. Boa. E essa dica do PRD, gente, vale tanto para esses projetinhos de portfólio que a Gil comentou, projetinhos pessoais, quanto no dia a dia de trabalho, porque no trabalho, se você está atuando ali com o seu PM mais próximo e tem estrutura de PRD, até para você não precisar sair do zero numa interface no wireframe, você pode pegar esse PRD e jogar na IA que você usa na empresa para conseguir começar a esboçar algo, uma solução ali. Então,
o PRD vai valer para muitas coisas, até no dia a dia de trabalho mesmo. Então, é bem legal. Sim, boa. Dúvidas, pessoal? Boa. Por enquanto, nada. Beleza. Então, só voltando, acho que às vezes vocês veem eu fazer isso aqui, vocês falam, ah, tá, mas aí quando ela faz é fácil, será que é tão simples assim no dia a dia? Esses dias, uma das meninas que participou do outro workshop me mandou o portfólio dela. E ela fez, seguindo essas dicas do PRD, aplicando tudo isso que a gente passou. E eu pedi para ela me explicar como é que foi, se ela realmente conseguiu fazer dentro do tempo que a gente estimou. Ela resolveu fazer um espaçamento de tempo, porque ela queria revisar o LinkedIn dela, revisar algumas coisas, mas ela gerou o PRD através da IA e depois jogou lá no, no Lovable para eles gerar esse site para ela. E aí ela criou a versão português, a versão em inglês, a versão em espanhol, e ela criou até uma feature nova aqui, ó, de escuro e claro, sabe? Aquela que a gente deixa dark e light do site. Então, o dela ainda tem essa opção. Então, o site dela também fica escuro, se a pessoa preferir desse jeito. Então, é super legal, ela fez bem rapidinho, ela falou que levou mais ou menos uma semaninha e pouco para conseguir fazer, tipo, no tempo livre dela, tipo, ir ajustando, mexendo e tal, ajustando o LinkedIn e o site, tá? E aí ela falou assim, que sentiu que foi meio que uma bússola indicando esse caminho, porque ela realmente estava muito confusa sobre como que ela ia fazer, e com essa estrutura ela conseguiu aplicar e conseguiu fazer de fato. Dúvidas, pessoal? Tem uma pergunta se seria possível mostrar a edição no GitHub. Olha, eu posso... eu acho que eu vou ter que abrir o código para vocês, aí eu não sei se eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem se eu vou lembrar o nome do projeto, tá, pessoal? Porque eu clonei esse projeto várias vezes. Eu não sei se eu vou lembrar o nome. Mas a gente pode tentar. Bom, surgiu outras duas dúvidas. Sobre o quanto é importante o case ser visualmente atrativo. O Olha, case ou o portfólio? o case em si. Compartilhando de design, se for para a área de design, é um ponto necessário, dependendo do projeto que você tocou ali. Trazer, não precisa ser tudo imagem, não precisa. Mas ponto-chave ali da interface que você desenhou, você trazer o exemplo visual. Mesmo que você não possa trazer por questões de LGPD, ali você não pode trazer os dados da empresa, você pode anonimizar a imagem, né? Você tira qualquer tipo de relação como fala, com a marca que você está trabalhando, né? Se for o caso, e trazer ponto-chave ali do que você trabalhou. Então, é interessante, sim, para a parte de design, ter partes visual dentro do case, só para exemplificar algum fluxo, alguma alteração que você fez, um antes, um depois. Então, é interessante, em específico para design, é legal, sim, trazer. Boa. Super de acordo. Ó, eu abri aqui um dos sites que eu tenho no GitHub, não sei qual que é esse aqui, porque eu já clonei ele algumas vezes. Mas vocês estão vendo, ó, ele traz o código aqui e a gente pode editar o arquivo. Então, ele permite que você ajuste algumas coisas, ó, tá vendo? Então, eu posso trocar palavras, eu posso corrigir outras coisas. Eu não vou ficar mexendo porque eu não sei qual projeto que é esse, tá, pessoal? Então, se eu mexer, eu tenho medo de acabar bagunçando alguma coisa. Mas é basicamente isso. Então, quando você faz a conexão, ele vai aparecer aqui no seu GitHub. Deixa eu voltar aqui nos projetos. Ó, eu tenho todos esses projetos aqui. Esse é o do meu namorado, que eu comentei com vocês, o gerador de orçamento, tá vendo? Eu conectei com o GitHub também. Então, eu tenho todas as pastinhas dele aqui, ó. Todas as informações dele. E aí eu posso ir acessando e interagindo com os conteúdos, editando o que eu senti que precisa, tá vendo? Tem as informações, tem todo o código aqui. Então, vocês vão trabalhar como se fosse, para quem tem facilidade com código e quem usa, pode trabalhar como se vocês estivessem, de fato, codando do zero, assim. E aí vai refletir lá no Lovable certinho, tá? Só tem esse delay, então não se assustem, o delay vai acontecer. Bom, teve uma pergunta sobre o que significa a sigla PRD. Ai, não sei, vamos ver? O que Olha, eu sei que é documento de
requisição, requerimento, alguma coisa assim. Product Requirement Document, documento de É isso. requisitos de produto. Sim, É tudo que o produto precisa ter, tá nesse documento. isso. E aí, geralmente, a gente usa PRD, ou dependendo da estrutura da empresa, ou da forma como cada time trabalha, você pode trabalhar ou com PRD, ou com uma história de usuário. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na 99 por um tempo, e o nosso time de desenvolvimento ficava na China. Ou seja, você tinha zero contato com o time de desenvolvimento. Então, para você poder pedir algumas coisas para eles, a gente não era responsável por criar a história de usuário. A gente criava o PRD. Então, a gente aqui no Brasil construía um PRD com todos os detalhamentos que a gente queria passar para eles sobre qual era o produto que a gente precisava que eles construíssem para o aplicativo Brasil. E a gente escrevia em inglês, dava todo o detalhamento, tudo, a gente já tinha uma estrutura, e aí a gente mandava para eles. Quando chegava lá, a pessoa que era responsável por cuidar da SPED lá na China, pegava esse PRD, estudava esse PRD e separava ele em várias histórias de usuário. Então, vai depender um pouco da forma como cada empresa trabalha. Hoje em dia, no Bradesco, né, eu posso comentar. No Bradesco, a gente não utilizava PRD, a gente trabalhava só com história de usuário. Então, a gente fazia a quebra das features que a gente queria, as funcionalidades que a gente queria construir, e a gente quebrava em várias histórias e escrevia essas histórias para o time de desenvolvimento. História de usuário, todo mundo sabe o que é, né? Ou é novidade? Tem alguém que não sabe? Podem reagir, gente. Positivo, positivo. Boa, então, sabem, show né? de bola. Aí perguntaram se o prompt do portfólio vai ser disponibilizado. Posso mandar para vocês, sem problema. Boa. Então, só voltando, pessoal, são os passinhos aqui que eu comentei com vocês, né? A estrutura, com as 5 sessões definidas, o PRD, com a inteligência artificial colocando as informações genéricas, a revisão com o currículo de vocês e lá no Lovable. Aí, eu sempre deixo esse desafio para vocês tentarem fazer ainda essa semana, começarem pelo menos o PRD, a estruturar um pouquinho do que vocês querem, e aí, muito em breve, vocês já vão começar a tirar esse portfólio do papel. E se vocês quiserem cronometrar o tempo e mandar para mim, eu vou adorar saber se deu certo. E também mandarem, depois que estiver pronto, e vocês quiserem que eu dê uma olhadinha, podem mandar para mim pelo LinkedIn, que eu vou adorar dar uma olhada. Pessoal, foi isso que eu preparei, acho que a gente acabou até mais cedo. Se vocês quiserem se conectar comigo, tá aqui meu LinkedIn. E como eu sou embaixadora da PN3 e professora lá na FIAP, tem descontinhos para quem quiser. 10% de desconto lá nos cursinhos da PM3, e acho que também vale para alguns eventos esse código. E aqui tem um QR Code que leva vocês para o fluxo de criação como que fala? O fluxo de adesão ao curso aos cursos de pós-tech que a gente tem lá. Então tem 20% de desconto nesses cursos. Eu acho, se vocês tiverem interesse em fazer e quiserem entrar em contato com o time de atendimento, eu acho que eles liberam até um descontinho melhor, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso também, eu fico à disposição. É isso. Deixa eu tirar a tela aqui para ver vocês. Boa. Tem dúvidas, pessoal? Comentários. A gente vai ficar curioso em saber os portfólios publicados por aí durante a semana. No primeiro encontro que a Gil fez, já surgiram alguns. Coisa de 2 dias depois que ela fez, apareceram alguns portfólios publicados, então foi muito legal. Diga, Esther. Eu tava testando aqui enquanto a Gil falava, e acho que eu fiz aqui um teste bem rápido, em 15 minutos. Fiz o PRD aqui e fiz um portfólio aqui. Ai, mentira, deixa eu ver, coloca aí. Quer ver, ó? Que massa. Legal lá, ó, Boque. Tá vendo? É rapidinho, gente. Isso que é da hora. A gente para de ficar com esse negócio de, depois eu faço, depois eu faço. É tão rápido. Não, tipo, eu só fiz porque eu queria seguir os passinhos pra ver se era muito prático. E aí, agora que você já tem a estrutura, você pode ir editando e trocando com Lovable, mexendo no PRD, colocando mais informações. Então, acho que fica até mais rápido, né? Que legal. Massa. Adorei. Ó, consigo compartilhar minha tela aqui? Consigo hoje. Estão vendo? Ai, que massa! Você usou algum site de referência? Ou só pediu as cores? Não, só pedi, fui no Cloud, pedi para ele fazer o PRD em cima do meu portfólio que eu tirei do LinkedIn.
Subi uma foto, aí aqui eu só subi o PDF do portfólio, mas é uma foto para ele ter mais uma estrutura além do PRD, sabe? Legal. Aí eu pedi para o Claudio fazer o PRD aqui, ele fez o portfólio, visão geral, problemas, lá, objetivos, público-alvo, escopo, não botei muitas informações, não, foi bem rápido, na verdade, não. Mas eu vi que ele, por exemplo, na parte dos cases aqui, ele inventou um case aqui, por exemplo. Tá. Mas aí acho que dá para colocar o não invente nada, que a gente eu não coloquei aqui o não invente nada, eu só peguei e copiei o que ele tinha feito, porque eu queria fazer rápido mesmo, tá vendo aqui, ó? Vamos ver quanto tempo deu. Dá para ver quanto tempo que ele demorou para fazer isso aqui? Dá para ver no histórico, ó, horário 7h34. Foi muito rápido. Que legal, parabéns. Ficou muito bonitinho. Ficou legalzinho até, né? Porque, tipo, aí tá funcionando, a gente já deixa tudo funcionando bonitinho, clicável aqui, com as coisinhas, as tags, ó. Fica bem legal, né? Boa. Temos um novo recorde, 15 minutos foi... Não, mas é bem, né? Tipo assim, tem muita personalidade, dá pra ver que é uma coisa meio feita de IA ainda, sabe? Tem cara de IA, sabe? Mas eu acho que se você desprender um tempo a mais de adicionar coisas, adicionar realmente a parte de visual e de cores, talvez não fique com tanta cara. Mas eu achei que ficou um bom resultado para tão rápido, sabe? Sim, legal, boa. Que legal. Quem fizer, publique e marque a gente, que a gente vai querer saber aí o que rolou. Pode ser portfólio, pode ser projetinho. A gente vai querer saber. Boa. Se não tem mais dúvidas, gente, não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa. Muito legal aí, valeu, Gil. Imagina. Obrigada. Achei legal o experimento, assim, para fazer. Apareceu uma sobre orientação para o site ficar responsivo. O Lovable já faz, é automático. Eu posso até mostrar para vocês, mas ele já faz automaticamente. É meio que uma regrinha dele, assim, sabe? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a tela já? Tá carregando. Boa. Ó, se eu clicar aqui com o botão direito por um inspecionar, ó, ele já até jogou, tá vendo? Já fez, ó. Então, se você for ver no celular, por exemplo, ele vai ficar desse jeito. Ele faz automaticamente. Então, até vocês, tá vendo, ó? Conforme mexe. É do Lovable mesmo, tá? Gil, além do Lovable, você tem outra ferramenta que você já usou? Tipo, eu já usei aquele Google AI Studio, sabe? É bem legal também, dá pra criar uns portfólios legais por lá. Na parte gratuita. Olha, para portfólio, eu só uso o Lovable, mas eu tenho usado muito o Cloud Design, porque eu gosto muito, muito do Cloud mesmo. Então, esse PPT, por exemplo, que eu apresentei para vocês aqui, o Cloud Design criou em 10 minutos para mim. Eu fiz basicamente a regra do PRD. Eu criei a estrutura no Cloud AI normal, disse qual era a estrutura desse workshop que eu queria construir, quais eram as etapas, e pedi para ele criar um roteiro. E aí eu pego esse roteiro e jogo no Cloud Design e peço para o Cloud Design construir o PPT, e aí ele cria sozinho, rapidinho. Então, zero trabalho, assim, é bem legal. É muito legal que dá pra criar PRD de qualquer coisa, né? Tipo, se a gente for ver, você quer fazer um jogo, faz um PRD do jogo para criar o jogo na IA. Tudo dá para você criar um PRD, basicamente. Exato. É bem mais simples, fica mais fácil. Teve um comentário sobre o Notion, se ele é legal ou não para ter portfólio. O Notion, tem muita gente que gosta, tem muita gente que faz portfólio pelo Notion. Ele só é meio restrito em questão de personalização. Se você quiser deixar um pouquinho mais com a sua cara ali, ele é um pouco engessado nos bloquinhos que tem dentro do Notion. Em questão de navegação, às vezes no mobile, se alguém for consultar seu portfólio no mobile, vai ter uma dificuldade ali, porque ele demora para carregar. Então, dependendo da estrutura que você tiver no seu case ou na sua página inicial, vai ter um certo atrito. Então, são esses pontos negativos que o pessoal mais comenta de ter o portfólio no Notion, mas que ele facilita porque ele tem muitas conexões com o banco de dados, então, dependendo do conteúdo que você tiver para montar, ele te auxilia com isso. Mas, assim, ferramenta para portfólio vai depender muito ali do seu momento, o que você acha mais fácil de mexer, porque portfólio a gente sabe que dá trabalho da gente ficar atualizando, alimentando, porque é um projeto vivo. Então, não é fazer uma vez e acabou. Então, vai muito da familiaridade que você tem com as ferramentas. Muita gente usa o Framer por parecer um pouco com o Figma ali, porque já tem uma familiaridade, mas tem gente que acha mais complexo. Então,
depende muito ali do que você tem familiaridade, que vai ser fácil para o seu processo. Então, não se cobre tanto por, vou usar Notion porque tá todo mundo usando. E você não vai saber usar, então não se cobrem por isso. Eu acho que é isso. A gente compartilha o material com vocês, pelo linkzinho mesmo do Luma ali, quem se inscreveu, e na comunidade. E acho que é isso. Agradecer a Gil de novo pela oportunidade. Foi ótimo ali. Muitas ideias para o final de semana. E quinta-feira, final de semana, quem quiser se empenhar vai ter um tempinho bom ali. Então, agradecer a todo mundo que esteve presente também. Então, foi muito legal, muito rico. Uma quinta-feira, 7 horas, todo mundo cansado. Então, opa, alguém levantou a mãozinha. Se quiser falar, pode falar. Acho que era bater palma, né? Porque abaixou de novo já. Então, gente, respondam o formulário de feedback, tá? Que eu quero saber o que vocês acharam e o que eu posso melhorar nessa estrutura. Vou mandar de novo. Por favor, respondam. A gente adora. E acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jade. Obrigada, Jade. Imagina, bom final de semana, gente. Obrigada. Valeu, Ju. Falou, prazer. Imagina.